desde criança eu venho em Cambuquira e há poucos anos conheci a história da irmã Laura e fiquei encantado. Aí, hoje cedo foi muito bonito porque eu fui até o bairro do Marimbeiro e no início do bairro tem uma imagem de irmã Laura muito bonita, muito bonita. Aí depois a pessoa que foi comigo me mostrou que todo um terreno que tinha ali com 1000 casas foi doado pela irmã Laura para os pobres fazerem suas casas. Então hoje eu estou encantado, viu, com a irmã Laura. E maravilhado com a história dela. Como era, irmã Laura? Linda, linda, uma senhorinha maravilhosa. Me lembro bem da casa dela, do seu bazar, dos tratamentos com as pessoas que ela costumava ajudar na sua casa, as pessoas que ela dava comida. Estava sempre pronta a ajudar os que precisavam. Tinha um bazar que ela vendia para estar ajudando os mais pobres, né? Então tudo que ela faturava ali já era para ajudar, que ela servia comida para pessoas de rua, pessoas que não tinham problema com bebida. E podia ser qualquer um. Ela nunca deixou de estender a mão para ninguém. Sempre que precisava, estava ela lá. Umas pessoas, outras, a gente falava para ela: isso está errado, não faz assim, que eles vão acostumar. E ela falava: não, são esses que precisam da minha ajuda. E essas lembranças que eu tenho, assim, sempre que eu lembro dela, né, de a gente tomava benção, a gente sempre falava com ela, todo mundo fazia questão de parar ela na rua, falar com ela. E era muito bom, a minha infância, me lembro muito dela mesmo, da casa dela. Minha mãe até trabalhou lá, né, um tempo, então a gente chegou até a frequentar a casa dela. E era muito bom. E como conheceu a irmã Laura? A irmã Laura, eu na época, ela era frequentava muito a igreja, a gente frequentava a igreja, e com isso a gente foi se conhecendo, e ela teve uma passagem no meu casamento. O meu casamento, a igreja estava em obras, matriz, eu fui casar na igreja Nossa Senhora Aparecida. E eu tinha um colega de trabalho na prefeitura que ele cantava nos casamentos, o Milton Oliveira. E ele se propôs em cantar no meu casamento, só que lá não tinha música. E a irmã Laura ficou sabendo, foi me oferecer um órgão dela lá, para que ele fosse usado no dia do meu casamento. E a partir daí eu passei a ter uma amizade maior com ela. E ela era muito amiga da minha esposa. Era carioca, veio morar aqui, mas a minha esposa dava aula para a juventude e ela ficou muito amiga. Disse que a irmã Laura cantava para as crianças e contava histórias. Na Florzinha, né? Florzinha. O que era essa Florzinha? É um grupo que ela fez de criança, Florzinha Feliz. Tinha um grupo de criança, tinha camisetinha. Provavelmente eu tenho foto. Se eu tiver, eu vou trazer para você. Mas como era? Era na escola? Ou não, eu acho que era lá no Marimbeiro. Se não me engano, era aqui no salão paroquial e no Marimbeiro. Ela fazia isso. Mas é isso mesmo. Se não me, quase que certeza, é Florzinha Feliz, o nome do grupo. Gostava de de ir ao cinema, de se divertir? Gostava. Ela era muito cabeça feita, viu? Ela estava principalmente com a adolescência. Eu perguntava muito, principalmente para o Fabinho, que era mais ligado. Ela estava muito doente, celebravam missa aí pedindo para a gente fazer oração, que ela estava muito doente, mas era a informação que eu tinha. E depois do falecimento dela, ela foi enterrada numa sepultura comum, bem comum. E eu que tive a ideia de fazer aquela sepultura um pouquinho mais diferente, mas uma sepultura humilde, porque ela era muito humilde. Tem uma peculiaridade
quando eu fiz a sepultura dela, arrumei, né? Nós fizemos, eu ganhei tinha um resto de pedra, madeira lá encostado lá, eu pedi até para a proprietária disse que podia usar, usei. Mas e uma cruz para colocar lá? Aí eu comecei a pensar. Eu rodo sempre naquele cemitério ali que eu gosto de ver os meus amigos que estão lá. Ali é um livro de história. E tinha uma cruz grande, imitando madeira, e essa cruz estava abandonada. Porque tiraram de uma sepultura antiga que tinha. Aí aquilo veio na minha cabeça na hora, foi um estalo. Falei, gente, essa cruz era da sepultura do homem que deu a casa para as irmãs. Eu vou usar isso lá. E essa cruz está lá até hoje. Ela era da sepultura dele, olha que coincidência. Irmã Laura, conheci ela na igreja, né, indo na missa. Mais ou menos com 7 anos de idade, mais ou menos. Eu achava assim uma pessoa muito bondosa, sabe? Quando ela lia alguma coisa lá na missa, eu senti... E aí alguns amigos já frequentavam lá, sabe? Amigo de escolinha. E eu pedi para ela que queria fazer um catecismo com ela. Porque até então eu fazia um catecismo lá no meu bairro, na estação, que a ensinadora chamava Dona Aparecida, né? Aí falei com a Dona Aparecida, aí ela falou com a Irmã Laura. Aí comecei a frequentar o catecismo na Irmã Laura, já nas Marcelinas, né? Na casa da Irmã Laura. Isso 46 anos atrás, né? Depois do catecismo, a molecada juntava para jogar bola, porque tinha uma quadra, né? De futebol de salão na própria casa da Irmã Laura mesmo, né? Então a criançada queria tudo jogar bola. Depois do catecismo ia jogar bola. O catecismo acabava 10 horas, a gente jogava bola até 11h30, meio-dia, todos os domingos, né? E assim, de vez em quando, ela promovia um piquenique, sabe? Porque lá tinha muitas mangueiras no terreno dela. Hoje já cortaram todas, né? Mas a gente fazia piquenique ali no quintal dela mesmo, sabe? Era um negócio impressionante. E ela acompanhando tudo, sabe? Assim, com aquela bondade, com aquele jeitinho que só ela sabia, né? Então ela cativava muitas pessoas, né? Principalmente as crianças na época, né? E mesmo sabendo, depois que o tempo passou, que eu fiquei sabendo que ela era a mãe dos alcoólatras, né? Que ela cuidou muito das pessoas que eram viciadas em álcool, né? Isso fez com que a gente passasse a ter mais fé nela ainda, né? Mesmo ela em vida ainda. Qualquer pessoa que tinha algum problema, dificuldade, aflição, procurava sempre e ela nunca negou ajuda, né, para ninguém. Depois do catecismo já entramos para o grupo do Shalom, né, que ela tinha um grupo o Shalom. Na época ela falava que significava paz, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas só de olhar na cara dela a gente já sentia paz, né? Era um negócio assim que pelo menos eu senti assim, né? Eu senti muito a morte dela, porque eu fiquei muito grudado com ela, assim, a pré-adolescência, a adolescência, depois na fase adulta também. Quando meu pai faleceu, ela me deu muita força, sabe? Porque eu fiquei muito aborrecido, eu perdi meu pai com 14 anos. E ela me ajudou muito nessa fase, porque minha mãe, coitada, né? Com 5 filhos pequenininhos, eu sou o mais velho, e meu pai faleceu, eu tinha 14 anos, eu fui logo procurar a Irmã Laura. Mas na hora que eu fui procurar, ela já sabia que meu pai tinha falecido. Meu pai era uma pessoa muito conhecida na cidade também. E aí me levou lá para a casa dela, sabe? Me deu muito conselho para como prosseguir a vida, né? E comecei a fazer parte, a Irmã Laura começou a fazer parte da minha vida também. Nesse sentido, né? E você foi no enterro dela? Fui, com certeza, com certeza. Como é que foi o enterro dela? Foi triste, né? Porque ninguém quer que uma pessoa tão querida assim nos deixe, né? Mas como todo mundo tem que ir um dia, né? Foi muito triste. Muita gente chorou. Eu fiquei triste, mas não cheguei a chorar. Porque a gente tem assim, uma certa
uma certa experiência com a morte, né? Porque já perdi várias pessoas da família. E como a irmã Laura também fazia parte da minha família, eu acho que eu já tinha chorado pelos outros e não precisou chorar no dela, mas eu fiquei bastante triste, com certeza. Você vai lá no cemitério? Sempre quando eu vou visitar o túmulo do meu pai, da minha esposa, eu vou lá rezar para ela também, com certeza. Então ela continua sua catequista? Continua minha catequista, até hoje. Ela abraçava a gente de um jeito tão especial, né? E assim, com a mão no ombro da gente, principalmente na missa, quando eu encontrava com ela na igreja, né? Então, eu a via na missa, e depois da missa ela geralmente ia a pé para a casa das irmãs, com mais alguma outra irmã. Então eu a via sempre ali, e também a gente encontrava com ela em todo lugar aqui na cidade de Cambuquira, e ela era muito convidada para os eventos, e eu achava interessante, porque ela sempre estava no palanque quando tinha o dia da cidade ou qualquer comemoração. Aí quando chamavam os políticos, as pessoas os vereadores, enfim, os convidados, as pessoas mais importantes, ela estava sempre no meio e ela participava desses eventos. E eu achava bem interessante ela ali participando junto com os políticos, assistindo os discursos, assim, como uma pessoa muito importante dentro do grupo de pessoas importantes na cidade de Cambuquira. Você acha que a irmã Laura tem esse espírito de arte? Sim, eu acho que as irmãs, porque obviamente que a escola das Marcelinas, ela foi criada por uma das irmãs, que as pessoas chamavam de ma sœur, e essa era a principal, que nesse momento eu não lembro o nome dela, mas ela foi que criou a Faculdade de Belas Artes na época, e depois se transformou em Educação Artística. E ela era uma pessoa muito especial, e obviamente que ela, seguindo a orientação do grupo, né? Ela fazia isso dentro da congregação das Marcelinas, porque elas todas tinham um trabalho educacional forte. Então elas tinham essa visão muito moderna das coisas, e tanto nas viagens como no cotidiano da escola, elas eram muito abertas e muito, assim, de acordo, assim, vendo muito aquilo que estava acontecendo. Então, por exemplo, todas as tendências artísticas do momento, elas mostravam, a gente ia nas exposições. Então não era um grupo fechado, não era um grupo, sendo um grupo religioso, havia aulas de religião também, mas sempre numa perspectiva mais aberta. Nós tínhamos muitas colegas de outras religiões e eram perfeitamente aceitas, e elas não se preocupavam com isso. E era sempre uma coisa assim muito, uma dinâmica, né, do mundo presente. Em nenhum momento elas eram antiquadas ou rígidas. Hoje em dia a gente está vendo uma crise muito grande, porque você vê pessoas que se dizem religiosas e com muito ódio, brigando umas com as outras. Exatamente isso era o que na nossa faculdade, na influência das Marcelinas, não existia lá, não havia essa briga religiosa. E nem eram preparadas pessoas para uma luta, não, digamos, o cristianismo era implícito em tudo, mas elas eram absolutamente vivendo o mundo como ele é. Então, tanto as pessoas que faziam moda, produziam seus desfiles, quanto os que tocavam nos teatros da época, quanto a gente que trabalhava com educação, a gente estava vivendo no mundo do jeito que o mundo é. Então, elas não queriam criar um grupo de pessoas para fazer algo diferente ou para lutar contra alguém. Não, era para espalhar arte para a sociedade na qual a gente estava vivendo. Então, todas as tendências da arte moderna, por exemplo, eram discutidas e aceitas, e havia muita reflexão sobre tudo. Então, não existia o que eu estou vendo que existe hoje
pessoas que, em nome da religião, se recusam a aceitar certos artistas e se recusam a uma série de coisas. Então, naquele momento, havia uma abertura muito grande. E eu acho que talvez a irmã Laura trouxesse isso, que era das Marcelinas de uma maneira geral. Então, não havia discriminação entre as pessoas, não havia preconceito. E às vezes até a gente ia lá reclamar de algumas coisas e ela nos ajudava a não ter preconceitos, né? Ela houve um tempo em que ela viveu, que ela deu o seu exemplo, ela exerceu o cristianismo, né, da forma como deveria ser. A gente não consegue ser como ela, mas enfim, ela foi o máximo, né, do que nós estamos vendo. Ela chegou ao ponto máximo do que é o ser cristão, né, o que é ser uma mulher cristã. Ela chegou ao máximo dentro da sua vivência. Então, isso aconteceu, mas isso não é um passado. Isso hoje, quando a gente está se voltando para essa história e percebe tudo que ela fazia, então a gente vê que não é muito diferente das ideias das Marcelinas de uma maneira geral, nem das outras irmãs, das Doroteias, por exemplo, de outras freiras que eu conheci, tem mais ou menos a mesma formação naquele tempo. E a gente vê que isso é importante para hoje, que hoje ela é uma luz para o que está acontecendo hoje. A forma como ela viveu, né, quando ela subia no palanque, aqui em Cambuquira, né, que eu vi isso, no dia da cidade, ela lá no palanque, no meio dos políticos, havia quem criticasse. Havia pessoas que diziam, ela vai no palanque daquele político, que era, no caso, o prefeito, e ela não estava nem aí com a oposição, ela ia porque ela estava saudando a cidade de Cambuquira. Então ela se relacionava com todas as pessoas. Ela não tinha discriminação, eu falo com esse, não falo com aquele, ou eu não vou ali porque política é uma coisa suja, porque não sei o que, não sei o que lá. Não tinha isso. Ela convivia com todos eles e eles a respeitavam muito. Então a minha experiência com a irmã Laura em Cambuquira é essa, de vê-la no meio do mundo, se dando bem com as pessoas. Então eu nem conhecia o outro lado das coisas que ela fazia, mas esse lado que eu conhecia já era o suficiente para ver como ela era humilde, amável e como ela estava dando um testemunho cristão no mundo. Ela não era uma pessoa que ficava em casa isolada. Ela tinha seus momentos, mas ela ficava vivendo junto com as pessoas. Ela era muito independente. Então, e ela fazia as coisas, ela não ficava esperando, né? A Vila Vicentina, lá onde ela atuava, ela não ficava esperando que a chamassem e tal. Ela era uma pessoa de ação. Então, ela é um exemplo de mulher livre, porque dentro da sua condição de freira, que é uma escolha que ela fez, ela tinha ações totalmente independentes. Quer dizer, quando eu cito o fato dela subir no palanque, é porque ela era uma pessoa independente, ela não estava preocupada com o partido político, mas ela exercia um papel político, inclusive. Então, ela era uma mulher com muito exemplo para nós e para todo mundo, de uma pessoa que sabia o que ela queria e também, pelos relatos que estão aparecendo, além da parte da caridade que ela tinha com os que precisavam mais, a sabedoria que ela tinha com os alcoólatras, por exemplo. Então, ela tinha ciência também. Então, ela não era uma pessoa, ela era simples, mas não era ignorante. Ela tinha sabedoria para lidar com o alcoolismo, que é um problema grave, e ela lidava com esse problema. E ela tinha o lado mãe nessa história. Então ela era uma freira independente, mas que usava também o seu lado materno, vamos dizer assim. Então muita gente achava que ela era como se fosse mãe, por isso que eles a procuravam nos momentos difíceis. Então ela tinha essa independência, isso que a mulher do século XX conquistou mesmo antes, né, do século XX,
mas que muita gente não entende. Muita gente considera que freira é uma pessoa que está presa no convento, que tem que seguir certas regras, que não sei o que e tal. E ao contrário, são pessoas que se libertaram para serviço de Deus, para servir a Deus, mas ela é um exemplo para as outras mulheres do nosso tempo. Quer dizer, quando ela toma iniciativas de cuidar das pessoas de várias maneiras, cuidar dos velhinhos, cuidar das crianças, né? Como a Sueli fala, das crianças que ela ia contar histórias. Então ela também não estava, sabe aquilo que São Francisco fala, que nem só de pão vive o homem, também de oração e outras coisas, mas ela sabia que não era só fazer a caridade concreta de doar alimentos ou doar algumas coisas, mas também de levar a educação, levar os livros, as histórias. Ela dava esse outro lado que era importante para as pessoas, de contar histórias. Então, o que é básico, por exemplo, mãe conta histórias, em geral. Então, ela usava esse lado, né, maternal dela com relação às crianças para quem ela contava as histórias. Então, ela não era assim uma professora, ela tinha assim esse lado maternal, da mesma forma com as pessoas alcoólatras, que ela também tinha esse lado. Ela é um exemplo de mulher independente do século XX, preocupada com os problemas do século XX. Aí eu volto na história da política. Por isso é que ela ia no palanque, porque ela sabia que ali naquele momento quem podia resolver problemas práticos era o prefeito da vez. Então ela estava ao lado, porque ela sabia que ele podia ajudar a cidade, que tinha que ser ele que estava ali no momento. Então ela não tinha esse problema. Não, eu sou freira, eu não vou no palanque. Ela não tinha isso. Então isso é um exemplo de uma mulher para todos nós, não é para sempre, não é só naquele momento. Então uma mulher pequena, magra, sabe, assim, freirinha tal, mas de muita força. E esse papel político dela é o que a gente precisa entender, que deve ser um exemplo para todo mundo. Esse exemplo precisa ser repetido. Irmã Laura, Nosso Senhor Jesus Cristo, na igreja de São Sebastião, aqui em Cambuquira. A irmã Laura era uma irmã marcelina. As irmãs marcelinas foram criadas pelo beato Luigi Biraghi. Ele escolheu Santa Marcelina como exemplo de professora, de educadora, um exemplo de mulher. Santa Marcelina era a irmã mais velha de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio, por sua vez, foi professor de Santo Agostinho. De Santo Agostinho, eu aprendi que a gente tem que parar de procurar fora o que dentro está. Nosso Senhor Jesus Cristo dentro do nosso coração. Mas o que são essas 3 palavras em que todo lugar estão perto da irmã Laura? Reza, confia, espera. Bom, eu fui procurar e essas 3 palavras que aqui estão nos corações foram ditas por Nossa Senhora para a irmã Elizabeth, uma freirinha marcelina, na madrugada do dia 22 para o dia 23 de fevereiro de 1924. A irmã Elizabeth, que era uma irmã marcelina, estava muito doente. Antes, no dia 6 de fevereiro, Nossa Senhora apareceu carregando um menino que chorava. A irmã Elizabeth não reconheceu quem era a senhora. E aí, a Virgem Maria disse que voltaria na madrugada do dia 22 para o dia 23.
Na madrugada da promessa, a irmã Elizabeth perguntou por que o menino chorava. E Nossa Senhora respondeu: ele chora porque ele não é amado. E foi aí que, através da oração, confiando em Deus e esperando a hora certa, o milagre virá. Assim como Santo Agostinho ensinou que dentro do coração está a verdade, que ele aprendeu isso com Santo Ambrósio, que por sua vez aprendeu com a sua irmã mais velha, a Santa Marcelina. E assim, o Beato Luigi pôde passar esse recado para a doce irmã Laura. A irmã Laura foi uma figura muito importante em Cambuquira, porque ela era uma criatura que se doava às pessoas. Ela fez diversas coisas interessantes aqui em Cambuquira. As crianças iam para lá, tinha um estudo que ela fazia de catecismo, e ela também fez os Alcoólicos Anônimos, e ela saía diversas vezes comigo para contar história na roça. As escolas eram escolas simples, mas bem equipadas pela prefeitura, porque na época existia essa escola, porque hoje a prefeitura manda um ônibus e as crianças vêm estudar na cidade. Mas eram escolas muito boas. E outra coisa, com bastante criança, e nós contávamos histórias, ela cantava e eu contava as histórias, e era muito do agrado das crianças adoravam. Tinha uma música que chamava A Tartaruguinha. Então essa música a gente pode pegar no Google, na internet, para poder colocar. E ela cantava e fazia os gestos. Ouvi contar uma história. E ela vinha contando e falava: da tartaruguinha, da tartaruguinha. Então essa tartaruguinha foi numa festa no céu. E lá no céu ela encontrou outros bichinhos. E ela contava e ria e brincava, sempre com um hábito branco. E às vezes chovia, eu falava: irmã Laura, como que nós vamos com esse tempo de barro? Ela falava: não tem problema, minha filha, vamos lá. E ia, sujava todo o hábito de barro, mas levava a sua mensagem de amor e de fé. Como as crianças recebiam ela? Quando ela apontava de longe aquele hábito branco, todo mundo dizia: já vem a irmã Laura, já vem a irmã Laura. Era aquela alegria para receber a irmã Laura. Ela cantava todas as músicas com as crianças e as crianças acompanhavam. Mas a tartaruguinha foi a que mais marcou, porque é uma história do céu. E a tartaruga cai lá de cima do céu. E quando ela cai, ela esborracha. E aí a explicação na música, por que ela é toda quebrada? Porque ela caiu do céu e bateu no chão. Ela sempre contava história comigo, que eu também contava história. E o mais importante, ela sempre falando do Papai do Céu, sempre falando no Anjo da Guarda e sempre dando esses conselhos às crianças, para as crianças serem cada dia melhores, com os pais, com os professores, com os mais velhos. A irmã Laura é de São Paulo e ela viveu uma parte de São Paulo. Depois, as irmãs Marcelinas arranjaram uma casa em Cambuquira. Aí que ela veio para Cambuquira. Quando ela veio para Cambuquira, foi que ela começou a fazer todo esse trabalho dela. Então ela não era daqui. Ela trabalhou muito tempo com a AA. E ela criou em Cambuquira o AA. Então aqui em Cambuquira ela começou primeiro com as crianças? Ou ela fazia tudo ao mesmo tempo? Não, primeiro com as crianças, depois ela fundou o AA, que levou muita gente que bebia a deixar a bebida.
Quer dizer, foi realmente uma santa, né? Olha, ela trabalhou muito, ela ensinava muito que não podia beber, que as pessoas precisavam de trabalhar, porque a pessoa geralmente que bebia deixava de trabalhar. E outro fato interessante é que ela recebeu uma herança da família. E aí ela foi ao marimbeiro e comprou umas terras e fez casas para as pessoas do marimbeiro, com dinheiro da herança dela. Isso foi uma coisa muito interessante e muito importante na vida das pessoas que precisavam desse auxílio da irmã Laura. Uma coisa que eu quero deixar registrado sobre a irmã Laura é que eu tive que mudar de Cambuquira para Juiz de Fora, porque em Juiz de Fora eu tive a oportunidade de educar os meus filhos que queriam fazer medicina, odontologia, e aqui não tinha. E eu mudei para Juiz de Fora, morei 10 anos em Juiz de Fora. Um dia eu recebi um telefonema, Dona Sueli, assim que ela me chamava, volta, volta porque a senhora faz conta de mim, volta. Ela tinha essa história de pedir ajuda para as pessoas, né? Eu conversei com a Ana Maria de Belo Horizonte e ela falava isso, me ajuda, eu preciso ir à missa, eu preciso das coisas. Então, ela queria a ajuda das pessoas. E ela usava muito essa frase, eu gosto quando as pessoas fazem conta de mim. Eu achava isso interessante. Aí ela falou, volta, porque aqui ninguém está fazendo conta de mim. Eu falei, não, irmã Laura, isso não é verdade. Porque as pessoas gostam tanto da senhora. Ah, mas eu quero contar história, eu quero sair de casa, eu estou em depressão. Eu até comecei a estudar piano, ela disse. Aí eu falei, não, eu vou voltar, a senhora reza para mim, porque a senhora não tem filhos, a senhora não sabe que a gente tem que dar um futuro para os filhos. E eu tenho 3 filhos, mas o que acontece é o seguinte, eu vou dar conta desses filhos e eu vou voltar. E se Deus quiser, nós vamos voltar a contar história. Eu voltei, graças a Deus, consegui contar história com ela, na Escola Georgina Baixa, na Escola Maria Umbilina, na Escola Raul Sá, contávamos bastante história, ela cantava Tartaruguinha na maior animação e falava, eu não falei, a senhora, me chamava de senhora e Dona Sueli, a senhora faz conta de mim. E aí a gente continua contando história. Enquanto ela pôde contar história, eu estive na companhia dela. Depois ela ficou muito doente e foi embora para São Paulo, se recolheu no convento das irmãs Marcelinas. E aí ela ficou para lá e veio somente no dia que faleceu para ser enterrada aqui. E durante todo o tempo que ela esteve aqui, nós contávamos histórias. Isso que é a recordação que eu tenho dela. Mais alguma coisa para a gente terminar? Não, é só que a importância dela está nos gestos, nas palavras, em todo o legado que ela deixou aos alcoólicos anônimos e às crianças com a sua sabedoria. A intimidade que ela tinha com a Eucaristia, uma certa ocasião, Dom Diamantino, que deu licença para que no segundo andar da casa fizesse uma capelinha. E toda noite a gente procurava a irmã Laura, estava a irmã Laura dentro dessa capelinha que não tinha nem janela, era um quartinho, quase que um cubículo, de joelhos, com o Santíssimo aberto e rezando. Ela estava sempre rezando, sempre com o terço na mão. E ela rezava o terço, ela meditava Ave Maria por Ave Maria. Não era um mistério, não. Era cada Ave Maria, ela fazia uma meditação.
estando passando bem, estando cansada, não estando, ela não falhava. Então, a irmã Laura ela gostava muito também, né, de uma canção que falava assim: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Aí essa parte ela falava pra gente assim: agora canta bem forte. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu voltaria muito mais feliz. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas já ouvi falar sobre ela. A minha família já comentou bastante sobre ela, um pouquinho sobre a vida dela, como ela era bondosa, como ela ajudava as pessoas, como ela cuidava das pessoas. Então você tem curiosidade de saber mais da história dela? Tenho, sempre quis, cheguei a conhecer ela, mas não assim de conversar, e eu sempre tive essa vontade de conhecê-la melhor. Conheci a irmã Laura bem pequena, tinha uns 7, 8 anos, na Florzinha Feliz. O que é a Florzinha Feliz? A Florzinha Feliz era um momento mágico que as crianças daqui de Cambuquira tinham a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer Nossa Senhora, e a gente cantava, a gente rezava, a gente se divertia, a gente pintava, a gente desenhava, a gente praticava esportes, a gente tinha, minha irmã Laura fazia gincana, era muito legal. Na época teve um festival de sorvete, inclusive, muito legal. Ela estava sempre vestida da mesma forma, assim, mas ela era, quando a gente via a irmã Laura, quando eu vi a irmã Laura, ela era uma pessoa, assim, de luz, de acolhimento, de amor, assim, e ela sempre abraçava a gente, sabe? Sempre do mesmo jeito, com a mesma roupinha, mas ela era... Quando a gente via a irmã Laura, encontrava com a irmã Laura, a primeira coisa que a gente tinha vontade era de abraçar a irmã Laura. Ela era pequena, ela era... Ela era muito fofinha. Ela era gordinha? Gordinha, fofinha, baixinha. Uma pessoa muito simples. Você tinha a impressão que ela era criança? Totalmente. Totalmente. Ela era assim, muito parecida com a gente. Porque não tinha diferença. A gente não via ela como uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, mas claro, também tinha essa parte do respeito, mas era como se ela fosse criança como a gente. E eu sabia que parte de muitas coisas que eu tinha vivido aqui, as outras crianças e muitas pessoas não iam viver mais. Aquilo não ia mais existir, porque o que a irmã Laura fez aqui para Cambuquira, muito dela, é muito particular, é muito único, assim. Tanto que não teve outra pessoa que fez o que ela fez, que foi o que ela foi, aliás, que é o que ela é. Né? Eu prefiro falar dessa forma, porque ela não foi, ela é muito presente ainda, não só na cidade, aqui em Cambuquira, mas no coração de todas as pessoas que viveram Florzinha Feliz, que conheceram a irmã Laura e que fizeram parte. Na verdade, foi ela que fez parte das nossas vidas, né? Muito mais do que nós da vida dela. Eu sei que acrescentamos muito, assim, mas o que ela foi para cada cambuquirense, para cada criança, tudo que ela ensinou
E o que a gente viveu foi mágico, foi viver muito Deus, muito Jesus, muito amor. Muito mais do que isso, foi viver o amor, verdadeiro amor, genuíno, sabe? A musiquinha, eu vou tentar lembrar de uma partezinha, que é a assinatura da irmã Laura, que é a tartaruguinha, e era mais ou menos assim. Todo o término da Florzinha Feliz a gente cantava. Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante, e a tartaruguinha viajou na orelha do elefante. Quando a festa terminou, a bicharada se mandou. Quando viu a tartaruguinha, quem viu, lá do céu ela caiu. Não vou lembrar mais. São Pedro o céu varreu e da pobrezinha se esqueceu. Ela disse: eu quebrei toda e meu corpinho está de fora. Pai do céu juntou os caquinhos e colou, mais bonita ela ficou. Ouvi contar uma história engraçadinha da tartaruguinha. Houve uma festa lá no céu, mas o céu era distante, e a tartaruguinha viajou na orelha do elefante. Quando a festa terminou, a bicharada se mandou. Quem viu a tartaruguinha, quem viu, lá do céu ela caiu. São Pedro o céu varreu e da pobrezinha se esqueceu. Ela disse: eu quebrei toda e meu corpinho está de fora. Como é que vou fazer, Pai do céu? Como vou viver?